Graças a todos, amados irmãos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Judas. Judas. Eu vou ler todo o capítulo, só tem um capítulo. E preste bem atenção que a leitura da palavra de Deus é uma honra em ensino, junto com o Espírito Santo. Então gostaria de nessa noite estar falando, vendo Jesus Cristo em Judas, vendo Jesus Cristo na apostasia, vendo Jesus Cristo nos afastamentos e no retrocesso. Nós precisamos ver Jesus Cristo. Vamos orar. Pai querido, através do teu ensino, nós somos teus discípulos. Nós precisamos ser ensinados por ti, orientados por ti, no poder do teu Espírito. Amém. Nós somos aprendizes. Nós ansiamos aprender mais e mais Cristo nas nossas vidas. Visita poderosamente, Senhor, a tua igreja. Começando por esta reunião, todos os irmãos que reúnem no mundo todo. Visita poderosamente, Pai. E que teu nome seja exaltado, glorificado, ouvido pela tua graça e tua misericórdia, por em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, prestem atenção na leitura. Eu vou pontuar algumas coisas desse capítulo todo. Não vamos estudar texto por texto, mas vamos estudar algumas pontuações. Que Judas ele fala justo da apostasia dentro da igreja. Então, para nós, na época que nós vivemos, nós sabemos, amados irmãos, que a apostasia vem desde o Velho Testamento. Começou agora. A verdade é que a apostasia começou no céu, na rebelião contra Deus. E nós precisamos estar muito bem solidificados na palavra de Deus, para que também nós, e o nosso coração, não seja enganado, não seja levado. A palavra de Deus diz em Oséias, Deus diz assim em Oséias: o meu povo tem o coração tendente a afastar de mim. Afastar de Deus é rapidinho, irmãos, mas voltar-se para Deus é um caminhar. Então vamos ler a palavra de Deus. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antigamente pronunciados para condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Vamos para o versículo 11. Ai deles! Deles quem? Desses que nós acabamos de falar. Porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos pela ganância se precipitaram no erro de Balaão, e perseveraram e pereceram na revolta de Corá. Estes
estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recado, pastores que a si mesmos se apacendo, nuvens sem água, impedidos pelos ventos, árvores em plena estação do fruto, desde desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que escumam as suas próprias sujeiras, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Vamos para o 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas próprias paixões. São estes os que promovem divisões, facções, sensualidades sensuais, que não têm o Espírito. E ele diz assim: vós, porém, novamente, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo do inferno. Quanto a outros, sede também compassivos, misericordiosos, com cautela, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua própria glória, ao único, nosso Senhor Salvador, único Deus, nosso Senhor Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Amém. Amados irmãos, é uma carta urgente, é uma carta que eu e você nós precisamos estar sempre lendo para avaliar nossos corações como cristãos. Você vê que, primeiramente, ele faz a colocação de quem é Tiago e quem é Judas. E são irmãos, eles são co-irmãos de Jesus Cristo. Eles foram os últimos que creram em Jesus. Na época que Jesus estava aqui, eles não criam. A verdade é que eles achavam que Jesus era um lunático, alguém fora da casinha. Mas esses homens foram impactados pela morte e a ressurreição de Jesus. E esses homens são agora servos do Senhor, seguidores de Jesus. E é interessante que ele podia falar aqui, Judas, servo de Jesus, por dizer assim: eu sou o irmão de Jesus. Eu sou servo, eu sou escravo de Cristo. E ele continua dizendo, Jesus Cristo, irmão de Tiago. E ele fala, a carta para quem é? Essa carta é para mim e para você. Ele diz que a carta é para os chamados. Mas irmãos, os crentes foram chamados. Os filhos de Deus foram chamados. A Bíblia diz assim, aqueles que o Pai manda a mim, eu jamais lançarei fora. E também a Bíblia diz que ninguém vai a Deus, ninguém vai a Jesus, se Deus não mandar. Toda a iniciativa da nossa vida cristã, da nossa salvação, da nossa redenção, a iniciativa é divina, nunca do homem. O homem é um fugitivo de Deus, é um inimigo de Deus, ele está afastado de Deus, afastado da esperança em Deus. Mas é Deus, pela sua imensurável graça, que vem atrás do miserável pecador como eu e você. E ele diz os chamados. Lá em Romanos 8 vai dizer assim, aquele que ele chamou, ele justificou, e aquele que justificou, ele glorificou. São chamados de Deus. A palavra de Deus também diz em Romanos 1, 5, 6 e 7, Deus nos chamou para sermos de Cristo. Depois ele diz o 7, Deus nos chamou para sermos
santos, separados, para ser parecidos com Jesus. Que graça, que glória, meus irmãos, o povo de Deus tem, e ainda eu e você não paramos para pensar a grandiosidade daquilo que Cristo fez para mim e para você, e aonde que Deus nos colocou. Ainda nós temos dificuldade. A própria palavra de Deus diz para mim e para você: vós, porém, podemos colocar aqui amados, chamados, guardados. Isso está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois o quê? Vocês são raça eleita, pela soberania de Deus, pela presciência de Deus. Se são sacerdote real, vocês podem entrar no Santo dos Santos por esse novo caminho, sangue de Jesus. O sacrifício já foi feito. Não existe mais o véu separando nós e o Santo dos Santos, a presença de Deus. Porque o véu foi rasgado através da morte de Jesus naquela cruz. Mas também ele diz, amados irmãos, que nós somos uma nação santa, uma nação celestial. Ainda nós, como diz popularmente, não caiu a ficha de quem nós somos. Ainda nós temos dificuldade, amados irmãos, de enxergar a grandiosidade da salvação em Cristo Jesus. Temos dificuldade de enxergar quem nós éramos sem Cristo. No fundo, nós achamos que era uma boa pessoa, não fiz mal para ninguém, não mato, não roubo. Amados irmãos, todos os pecados estão separados da glória de Deus. Não justo sequer, ninguém busca Deus. Todos estão mortos dos vossos delitos e pecados, mas Deus, pela sua imensurável graça, Ele me chamou eu e você. Ele chamou para quê? Chamou para Cristo. E Cristo nos justificou. E Cristo nos glorificou. Por isso Ele está dizendo aqui, vocês foram chamados. E Ele diz assim, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É interessante, amados irmãos, que nós temos grande dificuldade em algumas coisas da Bíblia por causa de nós mesmos. Quando você se casa, você admite que o seu cônjuge não seja exclusivo? Alguém admite? Fala, irmãos. Você admite que o seu cônjuge tem um outro tem uma outra? Você não admite, não é verdade? Mas parece que nós, como filhos de Deus, admitimos ter Deus e mais alguma coisa. No Velho Testamento, a Bíblia diz que o povo estava adulterando. Porque eles serviam a Deus e serviam também os deuses. Então a palavra de Deus diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus, amados irmãos. Se é propriedade exclusiva, nada deve entrar. Nada deve sair. É o terreno da graça de Deus. É aonde que Boaz fala para Ruth, não sai desse terreno. É o meu terreno. Não sai do terreno celestial. Não sai do terreno do seu chamamento. Não sai do terreno que você é propriedade exclusiva de Deus e tem o propósito de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Colossenses 1,3 vai dizer, Ele transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É um outro reino, é um outro cidadão, é um peregrino em terra estranha. O nosso lar não é aqui, a nossa pátria não é aqui, meus amados irmãos. Você não é brasileiro, você não é americano, você não é judeu, você não é chinês, você é filho de Deus, você é filho do céu. Isso é propriedade exclusiva de Deus, porque foi comprado por alto preço. Não foi sangue, não foi ouro e prata que vocês foram resgatados, comprados, mas foi o meu precioso sangue. Ah, meus irmãos, nós temos ideia de quem nós somos. Por que Deus nos chamou? Ele nos chamou. E Ele diz assim, vós sim que antes não eram povo, você só pode ser povo de Deus, se você nascer de Deus. Nascer de novo. Não é nascer uma religião, não é nascer um pastor, um bispo, um padre, não. É nascer do alto, é nascer da palavra e do Espírito Santo de Deus.
E ele vai dizer assim: agora sois povo de Deus. Ele está dizendo: você vai ser. Ele está dizendo: sois. 1 João 3 vai dizer assim: sabemos que somos filhos de Deus e somos filhos de Deus. Uma plena convicção. Não é acho que sou, eu estou meio aqui, meio lá. Não. Somos filhos de Deus. Não por mérito meu e seu. Mérito exclusivo do Cordeiro que tira o pecado do mundo. É exclusivo de Deus. Ele nos comprou com seu próprio sangue, o seu próprio Filho. Nós somos resgatados, amados irmãos. E ele vai dizer assim: povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós somos chamados, amados irmãos. Você olha para a multidão do mundo todo e vai perguntar: Senhor, o Senhor me chamou? Que graça, que misericórdia. Eu não sou diferente de ninguém, mas o Senhor me chamou. E quando o Senhor me chamou, foi uma graça irresistível, porque o Senhor impactou o meu coração. Ah, mas irmãos, nós somos chamados, e ele diz assim também, que nós somos amados, amados de Deus. Toda apostasia, todo afastamento, ele esquece do chamado, do amado e do guardado por Deus. E ele continua dizendo: vocês são chamados, amados. E ele diz assim: em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. O crente foi chamado, ele é objeto do amor eterno do Pai. Jesus vai dizer em João 13, ele amou até o fim. O amor de Deus é eterno. Eu te chamei, com amor eterno eu te amei. Nunca Deus vai mudar o seu amor para comigo, para com você. Não pelos méritos meu, seu, mas pelos méritos do seu próprio Filho, que derramou o seu sangue naquela cruz. Amados irmãos, está dizendo: vocês estão seguros em Cristo. Vocês são guardados em Cristo Jesus. E ele ainda acrescenta para mim e para você que Deus continua sendo rico em misericórdia. Porque o que move o coração de Deus é a sua graça e sua misericórdia. Porque misericórdia, graça, amados irmãos, é Deus dando tudo e fazendo tudo para aquele que não merece nada. Graça, Deus nos dando aquilo que nós merecemos. Você está entendendo como Deus nos amou profundamente? Ele diz assim: amado, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Nós não precisamos só de misericórdia, de paz e amor. Nós precisamos de multiplicação de tudo isso. E Deus diz que a misericórdia dele é multiplicada. No Velho Testamento ele vai responder, ele vai dizer assim: eu quero trazer a memória, trazer a lembrança aquele que me dá esperança. A misericórdia de Deus se renova cada manhã. Miqueias 7 vai dizer assim: quem é Deus que é rico em misericórdia, que tem prazer em usar a misericórdia para mim e para você? Ele pega todos os nossos pecados e joga no fundo do mar. Aí uma escritura diz assim: pôs uma placa enorme, é proibido pescar. Aquele que Deus perdoou está perdoado. Aquele que Deus curou está curado. Aquele que Deus libertou está liberto. Aquele que Deus salvou está salvo eternamente. E ninguém arrebata da mão de Deus. Porque quem é maior que Deus? O Pai e o Filho. Eles são um. Ninguém é maior. E ele continua dizendo: a paz e amor. Essa paz, amados irmãos, são multiplicada. A paz com Cristo já temos pela justificação. Agora a paz de Deus é para uma vida de dependência, uma vida de comunhão, uma vida aos pés do Senhor. E ele diz: o amor. Amados irmãos, nós muitas vezes pensamos que Deus deixou de nos amar. E a palavra de Deus é clara, que nos fins dos tempos, o amor nosso para com Ele é o contrário. O amor de Deus é imutável.
Filho do Homem se arrepender, aquilo que ele disse, ele vai fazer, e vai fazer, isso tem feito, e já fez na sua vida, está fazendo na minha e na sua vida, e vai fazer, porque aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até a vida de Jesus Cristo, é promessa de Deus. Ele vai usar os arranjos dele para trazer e ganhar o meu e o seu coração, mas ele nunca vai desistir. Porque o próprio Jó diz assim: bem sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Não pode. Deus vai até a última consequência para que os seus planos sejam concretizados e que Ele tenha, amados irmãos, um povo celestial para a glória de Deus eternamente. Ele nunca vai desistir. Agora ele vai dizer assim novamente: amados, preste atenção quando começa a repetir: amados, guardados, vós porém. Ele está querendo insinuar, ele está querendo que eu e você chame atenção. Ele está falando para quem? Para amados. Ele não está falando para o cara que está no mundo, está falando para a igreja. Ele está falando para aquele que nós aqui que estamos, e outros quantos irmãos reunidos do mundo todo. Ele está dizendo: olha, amados, eu estava e escreveu uma carta sobre a nossa comum salvação, nossa comum fé. Que fé são fé dos apóstolos? São os fundamentos da fé, da nossa salvação. A trindade, a expiação, a regeneração, justificação. Amados irmãos, a vida eterna, o Espírito Santo, a palavra de Deus, a vinda de Jesus. Ele estava aí para escrever sobre essa fé tremenda em Cristo Jesus. Do modo do outro, o Espírito Santo mudou o seu coração. E ele vai dizer assim: vou escrever acerca da vossa comum salvação. Foi que me senti obrigado, presta atenção, senti obrigado a corresponder-me convosco para exortar vocês. Amados irmãos, essa palavrinha é uma palavrinha que nós difícil engolir. Mas o que é exortar? É advertir e encorajar. O que você faz com o seu filho? Filho, não suba aí, senão você vai cair. Mas filho, desce, vem para cá. Você está divertindo e você está encorajando. É isso que Deus está fazendo conosco. Graças a Deus pela exortação. O que você tem nas cartas sobre a exortação do que nunca. Só em Hebreus tem 5 exortações. Então preste atenção, quando fala exortação, a pessoa fala: está falando para mim, está falando para você, está falando para mim. Ele diz assim: convosco exortando a quê? Batalhar diligente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amados irmãos, a fé já foi entregue. Ela para nós está aqui. Isso quer dizer o quê? Qualquer um que mudes aqui, acrescente ou tire, não é a fé verdadeira. Por isso a igreja, ela é fundamentada nos apóstolos. Por isso a igreja é perseverada na doutrina dos apóstolos. Qual a doutrina dos apóstolos? Mateus, Marcos, Lucas e João. A doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo. É a pessoa e a obra de Cristo, voltado totalmente para Ele. E ele diz assim: pois, o que está acontecendo? Tem gente entrando no meio. Irmãos, olha quanto no meio evangélico. Tem gente entrando no meio de vocês. O que eles estão fazendo? Eles estão diluindo a graça. Eles estão transformando a graça em libertinagem, em sensualidade. Eles vão dizer que a graça não é assim. Ele vai dizer: Deus é gracioso, você pode fazer o que você quiser, você pode andar do jeito que você quiser. Os gnósticos diziam assim: olha, o corpo não presta, o espírito é bom, presta, mas como o corpo não presta, então eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, eu entrego ele para sensualidade, prostituição, qualquer coisa. Isso é os gnósticos, estava aqui, estava em 1 João. Então eles transformam em libertinagem, amados irmãos. É como se estivesse dizendo, Romanos 6, então irmãos, a graça é abundante, vamos viver no pecado? Não, você não pode viver no pecado. Por quê? Porque quando Cristo morreu, você morreu. Quando Ele ressuscitou, você ressuscitou com novidade de vida.
agora se tem uma nova vida em você, porque o Espírito, da lei do Espírito, venceu o espírito da lei da morte. Você ganhou uma vida em Cristo Jesus. Você é um filho de Deus, você é propriedade de Deus, você é povo de Deus. Amados irmãos, prestem atenção. Santidade deve ser a visão minha e sua a almejar. Paulo, 25 anos de caminhar, diz assim: olha, esquecendo das coisas para trás, fica para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. O que é essa soberana vocação? É uma vida ascensional, é uma vida cada vez mais parecida com Jesus. É como se Deus está tirando eu do terreno e está fazendo isso e colocando eu numa vida celestial, dentro de casa, no trabalho, em qualquer aspecto. Cuidado, meus irmãos. A palavra de Deus é clara para nós. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Não pense que se pode levar a sua vida escondida e que Deus não está vendo. Você pode fazer os seus negócios, suas falcatruas, pode fazer o que você quiser. Deus está vendo. E é uma vida de santidade, meus irmãos. Qual é a vontade de Deus? A sua santificação. Não é isso que está em 1 Tessalonicenses. É a vontade de Deus, nossa santificação. E o que é santificação? É ficar mais parecido com Jesus. Além de Provérbios diz assim: o justo é como a luz da aurora, ele vai brilhando cada vez mais. Que luz é essa? A luz que é Cristo Jesus, que está em nós. Que a Bíblia diz: vocês devem resplandecer como luzeiros nesse mundo de trevas. Vós sois a luz do mundo. Você e eu temos a luz, que é Jesus Cristo. E a palavra de Deus é clara. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim jamais andará em trevas. Terá a luz da vida dentro de você. Então, diante desse homem, que são homens ímpios, ele vem travestido de anjo de luz, e vem pregar o Senhor Jesus, e vem fazendo coisas que os crentes ficam doidos para ouvir isso. Os crentes querem ver manifestação, e nem conhecem quem está lá atrás. E a Bíblia diz que os falsos iriam crescer assustadoramente no fim do mundo. Cuidado com o que o senhor vai no YouTube. Cuidado. Depois de um tempo você vai ver, os caras estão tudo aí se mostrando. Olha o que está acontecendo. Para a vergonha do Evangelho. E que eu e você devemos achar que está em pé. Tome cuidado para não cair, para não entrar. E ele vai dizer assim: eles estão no meio de vocês, são ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. E segundo, eles negam a soberania, a encarnação, a deidade, a divindade de Jesus Cristo. Eles negam. Olha o que nós temos aí. Negando que Jesus Cristo é Deus, negando que Jesus Cristo é o único Salvador. Por isso que você vê tantas coisas colocando no mundo. Você, para ser salvo, você tem que crer em Jesus e dar o dízimo. Você tem que crer em Jesus. Qualquer santo que você vê por aí, você tem que crer em Jesus e fazer isso, fazer aquilo. Não, meus irmãos. Nós somos salvos não por aquilo que nós fazemos, nós somos salvos por aquilo que Cristo fez. Agora, se Ele fez, eu creio nele, eu ganhei uma nova vida, uma nova criação, eu vou andar nos seus caminhos. Amém. Obedecer ao Senhor. Eu anseio pela santidade. Não inverta. Agora, o que acontece com eles? São ímpios, enganosos, inimigos da graça, negavam o verdadeiro Cristo e já são pronunciados para a condenação eterna. Aonde começou isso? A eternidade. Aqui o texto vai explicar. Por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes a gente acha que nós está tudo bem. Não, irmãos. Não. Lembre-se que os apóstatas é aqueles que viveram dentro de uma assembleia, que pregaram o Evangelho, que cantavam, que oravam, que andavam com os crentes. De repente ele vira as costas para Deus, não quer saber mais de Deus, não quer saber mais do Evangelho, não crê em Jesus Cristo, não quer saber, ele larga a mão de tudo. E olha que a Bíblia vai dizer
tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. É brincadeira? Quando Moisés subiu no Sinai, 40 dias, o que o povo fez lá embaixo? Um desertor. E como é que eles fizeram? Torceram a forma. De onde? Do Egito. E quando desceu de lá, desce depressa Moisés. O povo se prostituiu. E lá Deus dizia, abriu e falou, quem é que vai seguir? Vai. Quem vai ficar aqui ou fica lá? Ah, você não vai ficar? Abriu o sol e foram consumidos. Ah, meus irmãos, a gente sempre fala se é Deus, é graça e amor. É verdade, irmãos. Mas Deus é justiça. Não brinquem com Deus. Estão brincando com Deus. Trazendo coisas do mundo para a igreja para atrair os jovens, para atrair as pessoas. Coaching de tudo quanto é lado. Ah, irmãos, fiquem com a verdade. E é o que a Bíblia vem dizer para mim e para você. Segundo, e os anjos, os que não guardavam o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. O grande dia do juízo é o trono branco de Deus, que não é para os filhos de Deus. Os filhos de Deus, amados irmãos, é o tribunal de Cristo para galardão, porque você foi salvo pela graça de Deus, você é guardado por Deus. Nunca você vai perder a salvação. Agora, cuidado. Você dizer, bom, eu fui salvo pela graça de Deus, não vou perder a salvação, então eu vou viver minha vida. Você nunca foi salvo. Você está entendendo? Você nunca foi salvo. Simplesmente, você foi uma pessoa que teve uma confissão, sem convicção, sem arrependimento, sem enxergar seu próprio pecado e a grandiosidade de Cristo na salvação naquela cruz. E ele, o que já tem para eles? O juízo eterno. Todos os anjos, Satanás e os anjos, 1/3 deles que rebelaram contra Deus, apostataram no céu, não tem volta. Já estão condenados e guardados para o grande dia do juízo. Mas a palavra de Deus também diz a nós, irmãos. Vamos descer aqui na terra. Versículo 7. Como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo por isso. Ah, irmãos, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, Ló e sua família jamais saíram. Deus mandou anjos para buscar eles. E você sabia que eles demoraram ainda sair? Foi como se Deus pegasse ele e falasse, saia! Porque eu vou destruir essa cidade. E mesmo assim, quando eles saíram, lembre da mulher de Ló. Lembre da mulher de Ló. A Bíblia diz que estão condenados eternamente. Não tem volta. Versículo 11. Como é que ele se manifesta? São 3 pessoas no Velho Testamento, amados irmãos, que você vai ver aí, o patrono de todos é Caim. E por que Caim? Assim, mas por que Caim? Porque Caim é rejeitando a salvação, presta atenção, por um sacrifício de substituição. Ele rejeita a cruz. Caim quer chegar através de Deus, não reconhecendo que é um pecador e que ele não precisa da salvação em Cristo Jesus. Ele não precisa do substituto. Caim é a religiosidade tentando chegar a Deus. Caim é a religião sem Cristo. Caim é a religião sem cruz. Caim é a religião sem falar do pecado, da condenação, sem arrependimento. Ele é o patrono de todos os outros. E a Bíblia diz, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Quantos, amados irmãos, estão indo no Evangelho sem cruz, sem arrependimento, sem santidade, santificação,
Quantos que acham que podem brincar com Deus? Quantos, amados irmãos? E olha o que ele diz: movidos, caminho de Caim, é o primeiro. Ele é o patrono de todos. Porque se a cruz não é central, se Cristo não é central, se a morte de Jesus não é central, se o sangue de Jesus não é central, se o pecador não pode chegar a Deus, a não ser do sacrifício de Cristo naquela cruz, todos os outros caminhos vêm desse caminho, negando a cruz, negando que é um pecador, negando que precisa de arrependimento para chegar a Deus, e negando que o único caminho e a verdade e a vida é Jesus Cristo. E ninguém pode chegar a Deus se não for através dele. E o caminho de Cristo é o caminho da cruz. Amados irmãos, eles negam a cruz de Cristo. Não precisam. Eu tenho uma boa banda, um bom pregador, tenho um monte de coisa. Eu tenho uma igreja boa, nossa, construção maravilhosa que nós fizemos. E daí, irmãos? E daí? Deus procura a santidade do seu povo. Deus procura a honra do seu nome, da sua vontade, da sua glória no seu povo. E olha o que ele diz aqui: movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. São os três. Depois você tem que ver Balaão, você tem que ler em Números. A revolta de Corá, também você vai ver em Números. Você pode ver lá, capítulo 12, 13, 15. Pode ir lá, você vai ver. O que é Balaão? Balaão é um profeta. Só que ele chega, o inimigo chega para ele: Balaão, eu vou te dar uma grana para você amaldiçoar o povo. Mas você acha, amados irmãos, que amaldiçoar o povo é dizer assim: maldito, vocês são malditos? Não. Como é que o falso amaldiçoa? Não pregando a verdade. Como é que ele amaldiçoa? Tirando Cristo do centro. Como é que ele amaldiçoa? Jogando fora a palavra de Deus. Como é que ele amaldiçoa, meus irmãos? Negando que só através do arrependimento você pode ser salvo diante de Deus. Eles vão dizer para você que você não é um pecador. Que Deus tem graça para todo mundo. Que leva todo mundo vai para o céu. Está tudo certo, Isaías. De um modo ou outro, vai chegar todo mundo a Deus e vai ser salvo. Ele amaldiçoa, tirando Cristo do centro, a cruz do centro, amados irmãos. E se a cruz não é o centro, se Cristo é o centro, tudo fora dele é a maldição, porque é o outro evangelho. Paulo diz assim: se alguém pregar o outro evangelho, daquele que não foi pregado, e qual que Paulo pregou? Que Cristo Jesus morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Seja maldito. Olha, irmãos, está vendo, irmãos, sutileza? E Balaão, quando ele ia amaldiçoar o povo, Deus abençoava, porque Deus não amaldiçoa o seu povo, Deus abençoa o seu povo. Bom, vamos mudar a tática. Já que não posso amaldiçoar desse jeito, que amaldiçoar? Vamos tentar o povo. O que ele fez com o povo de Deus? Olha, vocês devem se casar com os ímpios. Outros povos. Misture. Faça uma mistura. Falso. Tudo por causa de dinheiro. Estou falando alguma coisa que está longe de nós, irmãos. A Bíblia diz que eles são mercadores, estão mercadejando a palavra de Deus. Eles acham, meus irmãos, que o zelo é fonte de lucro. Ele acha que pode usar a religião, o nome de Jesus, para fonte de lucro, dinheiro. O que está por trás é adoração a Mamon. A Bíblia continua dizendo o que acontece. Olha como eles estão. Presta atenção. Esses homens são como rochas submersas. Tem lá na Bahia, nunca fui, mas lá na Bahia diz assim, tem a Ilha de Abrolhos, não é isso? Não é na Bahia? Ilha de Abrolhos, na Bahia, não é? Então, o que é Abrolhos? É português. Por quê? O que tem nessa ilha quando você chega lá? Tem
penhasco e eles iam afundando. Aí os portugueses diziam, abre olhos! Entendeu? Ficou Ilha 12? Abre olhos, abre olhos. É isso que eu e você devemos estar falando, Senhor. Abre nossos olhos, Senhor. Tem o colher santo do Espírito Santo. Para discernir, Senhor, quantas coisas estão se pregando em nome do Evangelho e não é Evangelho. Para discernir o que é verdadeiro e o que é falso. O que é de Deus, o que não é de Deus. O que é luz, o que é trevas. O que é terreno, o que é celestial. O que é carnal, o que é espiritual. Senhor, abre meus olhos. Eles são submersos em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, sem qualquer decência. Eles pegavam aquelas festas do amor que reuniam o povo de Deus, e ali eles faziam tudo o que você imagina e não imagina. Dizia que era a festa do amor. Pastores que a si mesmos se apacentam. Preste atenção, irmãos. Nuvens sem água, impelidos pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, desprovidos, duplamente mortos, desarraigados, porque não tem raiz, que não estão fincados na rocha, não estão fincados em Cristo Jesus, estão fincados na areia desse mundo, areia movediça desse mundo. Eles são falsos. E ele continua. Ondas bravias do mar. E faz aquele forfé, aquela gritaria, aquela movimentação, toda aquela coisa lá, que o povo gosta, o povo grita aleluia, e fica toda aquela coisa, e ele está dizendo espumam, e as suas próprias sujeiras. Eles são errantes, para os quais têm sido guardados a negridão das trevas para sempre. Irmãos, cuidado com Caim, Balaão e Corá. E Corá? Corá, aquele que não submete nenhuma autoridade bíblica ou não bíblica. Ele não submete a autoridade. Corá é aquele que quer ter o posto que Deus não lhe colocou. Ele queria pegar o posto de Arão e de Moisés. Aquela família, eles abriu a terra e afundou todo mundo. Ficaram alguns filhos, que você vai ver Salmos de Corá. São filhos que não entraram nessa. Deus julgou e Deus vai julgar. Agora, amado irmão, para mim e para você, que somos amados, que nós somos chamados, amados e guardados por Deus, nós temos duas classes de separação, amados irmãos. A separação do mundo e a separação em meio à cristandade. Separação do mundo. Estou separado do mundo, mas muitas vezes no meio da cristandade você não está separado. Você faz o que a cristandade faz. Você pratica o que eles praticam. É uma religião vazia. É o bumbo da Bahia. É enorme. E faz um barulho. Mas cadê Cristo? Cadê o fruto do Espírito? Não tem. Ele chama a minha atenção nessa noite. Não é preciso tropeçar. Não é preciso se afastar. Não é preciso regredir. Retroceder. Vós, porém, amados. Amados, nós somos amados de Deus, amados irmãos. Nós somos chamados e guardados por Deus. Vós, porém, amados, lembrai-vos. Quantas vezes no Velho Testamento a palavra lembrar? Lembra. Quando o povo de Deus estava sendo invadido pela Babilônia, Nabucodonosor, ia para a Babilônia. Se você ler o Salmo 107 em casa, ali está Asaf. E Asaf entrou em crise. Ele falou: Senhor, acabou sua misericórdia. O Senhor nos abandonou.
vai dizer assim: Senhor, nossa é a enfermidade, não é o Senhor. E ele começa a lembrar tudo que Deus fez, tirar o povo do Egito. E ele usa duas figuras tremendas ali no versículo 20 e 21, 19 e 20. Ele diz assim, amados irmãos, que Deus fez eles passarem pelo Mar Vermelho sem molhar seus pés. O que Deus quer dizer para mim e para você? Que Deus é o piloto diante da tempestade, diante das dificuldades, Ele é o piloto. E se Ele é o piloto, o navio jamais vai afundar. E depois diz assim, Ele conduziu o seu povo no deserto como um pastor. Ele é o piloto da tempestade. E Ele é o pastor para dirigir, conduzir, guardar, preservar as suas ovelhas, que somos nós. Isso está em João 10, amados irmãos. Você vê lá. Duas figuras que ele usa. É o piloto e o pastor. Quem está falando aqui é o piloto e o pastor. E ele diz assim para mim e para você. Palavras proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais diziam, o que eles já diziam? No último tempo, já estamos nele há muito tempo, mais de 2000 anos, haverá escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões. Eles andam na concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, na soberba da vida. Deus não está aí. A Bíblia diz, não ameis o mundo e tudo que no mundo há. Não coloque seu coração lá. Não coloque. O mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que ama a palavra de Deus permanece para sempre. Fique firme na palavra de Deus. Não arrede pé da palavra de Deus. Os ventos vão soprar, as tempestades vão vir, mas o piloto está no comando. Deus é soberano sobre todas as dificuldades. Quem é Ele? É aquele que está dormindo no barco, e quando ele acorda, ele fala, cesse a tempestade, e tudo passa. Quem é Ele? É aquele que vem andando sobre o mar. E ele vai dizer assim, sou eu, não temas. É o piloto, mas também ele é o bom pastor, que busca as suas ovelhas, que ama as suas ovelhas, ele guarda as suas ovelhas. Ele chama as suas ovelhas pelo seu nome. Elas ouvem a sua voz, ele conhece a voz dele. Como é que eu posso reconhecer a voz de Cristo? Através de conhecimento da palavra de Deus, que é a voz de Deus para mim e para você, amados irmãos, e o poder do Espírito Santo de Deus, que ilumina os nossos olhos. Agora ele vai dizer para mim e para você, são esses que promovem divisões, facções sensuais, que não têm o Espírito. Quem não tem Espírito Santo de Deus não é filho de Deus. São ímpios que estão dentro da Assembleia, que frequentam a Assembleia, muitas vezes pregam na Assembleia, cantam na Assembleia, oram na Assembleia, participam com o povo. A Bíblia diz que os anticristos saíram dentro do povo de Deus. E a palavra de Deus está dizendo aqui em Judas, que está no meio de vocês. Esses que trazem libertinagem à graça de Deus, que não negam o soberano Senhor Jesus Cristo, está no meio de vocês. Mas ele vai dizer novamente, vós amados. Por que ele repete tantas vezes, vós amados? Para que eu e você entenda que nós somos amados de Deus, nós somos filhos de Deus e que nós somos guardados pelo poder de Deus. Vós amados, vocês são amados. Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu na cruz, nós sendo ainda pecadores. O amor de Deus é imutável. Vós, amados, prestem atenção, na tempestade vem, e a fúria desse mundo vem, a fúria política, econômica, religiosa desse mundo vem, mas prestem atenção, amados irmãos, a nossa âncora não
não está aqui. A nossa âncora está no céu. Por isso nós vamos chegar lá. Ele é a nossa âncora segura. Nós podemos ser levados por vento para lá e para cá, e joga para lá e para cá, joga para lá e para cá, mas a âncora, que é Ele mesmo, está no céu. Um Deus humano com marcas na cruz, no céu, aguardando eu e você, que vamos chegar lá por causa das marcas da cruz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. E ele diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, o meu justo viverá da fé. Fé, que é fé na fé? Fé na palavra de Deus, fé no que Deus disse, fé no Senhor. Essa é a fé verdadeira, a fé no Evangelho da graça de Deus, a fé que Deus é soberano, é governador e que guarda, que ama os seus amados, os seus chamados por Ele. A fé inabalável em Cristo Jesus. E ele diz assim, orando no Espírito Santo. Está vendo que a oração fundamental, quando você lê Efésios 6, diz que vocês fortaleçam no poder de Deus, colocando toda a armadura para permanecer firme diante desse dia mau. Ele termina dizendo, orando. Porque oração é dependência, oração é confiança, oração é entrega, oração é abrir o coração para Deus. Deus já sabe que você está triste, Deus já sabe que você está na incerteza, que a sua fé está sendo abalada, Deus já sabe, mas confiança em Ele. Deus quer ouvir da boca dos seus filhos, Senhor, a tua misericórdia acabou. É isso que o Salmos 77, quando você lê em casa, tua misericórdia acabou. O Senhor rejeitou o seu povo, Senhor. Aí depois ele começa a lembrar. Ele vai lembrar de quem? Do piloto e do pastor. E nós lembramos de quem? O nosso Jesus Cristo crucificado, ressurreto e assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por você. Ele é o pastor. Ele é o pastor, o bom pastor que dá vida para as ovelhas. Ele é o grande pastor. Ele é o supremo pastor. Nós irmãos. Aí ele diz assim, outra palavra que diz muito, guardai-vos no amor de Deus. Irmãos, guardai-vos no amor de Deus. Onde que está o amor de Deus? No seu Filho. Nós vemos Colossenses diz assim, vocês estão guardados em Cristo Jesus. Sua vida está escondida em Cristo Jesus. Guarde o amor de Cristo. Guardai o amor de Deus. Na sua hora difícil, na sua hora que você errou, você pecou, você fez coisa errada, guardai-vos no amor de Deus, confesse seu pecado, volte para Ele. Ele é poderoso para perdoar e purificar de toda iniquidade. Guarde no amor de Deus, que é Jesus Cristo, seu Filho, esperando misericórdia do nosso Senhor Jesus para a vida eterna. Guarde no amor de Deus, olhando, aguardando a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, amando a vida de Jesus, esperando a vida de Jesus, se preparando para a vida de Jesus, vestindo ornamento da noiva, vestindo com a vestimenta do único que tem a vestimenta celestial, vestidos eternos, amor, e compaixão, benignidade, bondade de Deus. E ele continua dizendo, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Irmãos, muitas vezes nós falamos, está vendo aquela pessoa? Está desviada, está vendo aquela pessoa? Não faça isso. Não faça isso. Está na dúvida. Olha o que a Bíblia
Compadecei-vos alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando do fogo do inferno. Como é que acontece isso? Amando, pregando a verdade. Está entendendo? Recebendo, pregando Cristo, vivendo Cristo, mostrando o caminho, exortando, advertindo e encorajando a voltar a se apegar a Cristo Jesus, arrebatando do fogo eterno. E ele continua: quanto a outros, como é que nós arrebatamos do fogo eterno? Pelo Evangelho da graça de Deus. Quanto a outros, serem também misericordiosos, com temor, com cautela. Por quê? No Velho Testamento dizia assim: você não pode pôr a mão no morto. Por quê? Para você não contaminar. Então, cuidado de você andar demais, você ficar em cima demais. Você pode se contaminar. Então, prega o Evangelho com temor. E ele diz aqui: detestando até a roupa contaminada pela carne. Não é preciso tropeçar, meus irmãos. Lembre da palavra de Deus. Vocês são chamados, amados e guardados por Deus. Lembre-se que Deus diz que nós somos seus filhos, uma nação santa, raça de propriedade exclusiva de Deus, um povo eleito de Deus. Lembre-se que a Bíblia diz que ninguém pode arrebatar da minha mão. Lembre-se que a Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o propósito. Lembre-se que a Bíblia diz, versículo 29, que de antemão Deus já nos conheceu antes da fundação do mundo. Amém. E nos predestinou para sermos conforme a imagem e semelhança do seu Filho. Lembre-se que Deus vai dizer: eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. E Ele vai dizer agora para mim e para você: amados irmãos, exercite o discernimento espiritual. Pergunte: isso aqui é de Deus? Isso aqui está dentro da palavra? Não, então não aceite. Não aceite. Entregue-se a Jesus Cristo. Mantenhamos o amor de Deus, guardando a fé, a esperança e o amor. Irmãos, ora ao único que é poderoso para vos guardar dos tropeços de cair e para vos apresentar com exultação, alegria, imaculados, sem pecado, diante da sua glória, glorificação, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora por todos os séculos. Amém. Amados irmãos, Ele nos guarda. E nós que devemos fazer? Lembrai-vos da palavra de Deus. Ore do Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus. Tenha misericórdia pelos perdidos. Sabeis que Deus é soberano. Deus está no controle de tudo. Mas fixem os olhos em Cristo e não saiam dele. Salmista, irmãos. Salmista diz para mim, para você, o salmo dele é: elevo meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. Deus não permite que nossos pés vacilem, amados irmãos. Quando nós lembramos a palavra de Deus,
esperando a vida de Jesus e amando a vida de Jesus, guardando-nos no amor de Deus. E ele diz assim: é certo que não dormita nem dorme o guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te mostrará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para todo sempre. Ele guardando eu e você, porque Ele é soberano na sua sabedoria, no seu amor, na sua bondade. E eu e você, amados irmãos, permaneçamos na palavra de Deus. Amém. Permaneçamos no seu amor. Permaneçamos na pessoa de Cristo. Não nos afastemos da centralidade, da circunferência da vida cristã, que é Cristo crucificado e esse ressurreto. Para a glória de Deus, Pai. Vamos ficar em pé, vamos orar.